A verdade que as igrejas não contam sobre os últimos dias, e você precisa entender hoje. Há algo que você precisa ouvir, e precisa ouvir agora. Não é sobre teorias da conspiração. Não é sobre o que está circulando nos bastidores do sistema. É sobre aquilo que Deus disse claramente, mas muitos se recusam a pregar. Vivemos numa geração que ama ser entretida, mas rejeita ser confrontada. Uma geração que procura igrejas com boa estrutura, boa música e bons discursos, desde que não sejam os mesmos discursos dos profetas. Estamos nos aproximando rapidamente do ponto sem retorno. Não porque o mundo está fora de controle, mas porque a verdade foi domesticada nos altares. E quando o altar se cala, o caos ganha voz. Você já sentiu que há algo errado com o que é pregado hoje? Já percebeu que a urgência sumiu, que a volta de Cristo virou nota de rodapé nos sermões? Que o juízo final virou tema pesado demais? Então, você não está sozinho, e você precisa entender o porquê disso agora. Os últimos dias não serão reconhecidos por placas tectônicas ou eclipses. Eles serão percebidos por um sintoma espiritual: o silêncio seletivo dentro das igrejas. Enquanto a Bíblia clama por arrependimento, muitos púlpitos sussurram conforto. Enquanto o Espírito Santo grita por santidade, muitos pregadores negociam audiência. Mas Deus ainda fala, e Ele está falando agora. E toda vez que Ele fala, há um chamado. Esse vídeo não é um alerta genérico, é um convite ao discernimento espiritual. Você vai caminhar por verdades ignoradas, escavar fundamentos esquecidos e encarar perguntas que muitos evitam. Mas tudo isso com um único propósito: que você conheça a palavra e, por meio dela, conheça a verdade que liberta. Essa jornada começa agora, mas não termina com informação. Ela exige decisão. O evangelho silenciado pela conveniência. Não é que o evangelho deixou de ser pregado, é que ele foi editado, removido dos seus espinhos, esvaziado da sua cruz, afiado nos seus benefícios, mas amaciado nas suas exigências. O que estamos vendo em muitos púlpitos hoje não é o abandono explícito da verdade, é o embrulho dela em palavras que não ferem mais, que não cortam, que não confrontam, que não santificam. A palavra de Deus sempre foi lâmina, mas agora ela é polida até parecer decorativa. Pregadores se tornaram administradores de emoções. Cultos se tornaram vitrines de experiências. E o evangelho foi reduzido a um conjunto de promessas para quem busca solução, não salvação. Na raiz disso tudo está o desejo por relevância, por aceitação, por não incomodar. Mas o evangelho de Jesus nunca foi confortável. Ele começa com arrependimento, passa pela renúncia e exige entrega total. Quem o prega com fidelidade, inevitavelmente será odiado por muitos, como o próprio Cristo foi. O que muitos não percebem é que suavizar o evangelho é o caminho mais rápido para endurecer corações. Porque onde não há confronto, não há transformação. E onde não há transformação, não há salvação verdadeira. Segundo o contexto original do Novo Testamento, a palavra evangelho, evangelion, não era apenas uma boa notícia. Era a proclamação oficial de um novo reino, uma nova autoridade, um novo Senhor. Mas nos púlpitos da conveniência, Jesus não é mais rei, é consultor, é motivador, é terapeuta. Essa mudança sutil é mortal. Porque um Cristo sem autoridade não salva. Um reino sem juízo não santifica. E uma igreja sem cruz não prepara ninguém para os últimos dias. Você precisa entender isso. O verdadeiro evangelho incomoda antes de consolar. Ele acusa antes de libertar. Ele confronta o pecado antes de oferecer paz. E se o que você tem ouvido não faz isso, talvez não seja o evangelho. É nesse ponto que muitos começam a se afastar. Mas se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda anseia pela verdade.
E essa verdade está prestes a revelar o que se esconde por trás da aparência do bem, a escuridão que imita a luz. Nem toda luz vem de Deus. Essa é uma das verdades mais perigosas que as igrejas modernas evitam mencionar, porque reconhecer isso exige discernimento, exige filtros espirituais, exige renúncia às emoções como critério de verdade e, infelizmente, a geração atual aprendeu a validar o que sente, não o que a Escritura diz. O engano dos últimos dias não virá com chifres e tridente. Virá com carisma, com aparência de piedade, com palavras doces e louvores profundos. Mas será engano. Sutil, convincente e cada vez mais aceito. Como está escrito, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, ele não vem com repulsa, ele vem com beleza, com música boa, com frases de efeito, com cura da alma, mas sem arrependimento, sem cruz, sem santidade. A escuridão dos últimos dias não será percebida pela ausência de Deus no mundo, mas pela ausência de Cristo no centro da mensagem. Muitos falarão de Deus, falarão de fé, falarão de amor, mas não falarão do pecado, nem do juízo, nem da necessidade urgente de nascer de novo. E isso é o que torna esse falso evangelho tão perigoso. Ele parece luz, mas é uma lâmpada alimentada pelo ego. No contexto cultural da igreja primitiva, os apóstolos já enfrentavam esse tipo de ilusão. Falsos mestres, falsos irmãos, falsos sinais. O apóstolo Paulo exortava com lágrimas, não contra o mundo, mas contra aqueles que dentro da igreja distorciam a verdade por causa da ganância ou do orgulho espiritual. Hoje, essa mesma distorção voltou, mas com mais produção, mais alcance e menos resistência. Você pode estar em um ambiente cheio de fé e ainda assim longe da verdade. Pode estar rodeado por discursos espirituais e ainda assim mergulhado em engano, porque a luz que não aponta para Cristo crucificado é sombra disfarçada. O mundo não teme mais a igreja, porque a igreja, em muitos lugares, parou de brilhar com a luz verdadeira. Ela apenas reflete a luz do palco, do ego, do sistema. Mas quem ouve este chamado ainda pode discernir, ainda pode voltar, ainda pode pedir olhos espirituais para ver, porque a luz verdadeira continua brilhando, mesmo quando poucos ainda a reconhecem. O fim da oração pública e o início do deserto espiritual. Há um silêncio que denuncia, um silêncio que não é reverência, mas ausência. O silêncio das igrejas que deixaram de orar. Porque antes que o juízo chegue a uma nação, ele começa com a secura nos lábios dos santos. Observe o que está acontecendo. Cultos cheios, agendas lotadas, mas as salas de oração estão vazias. Não há mais choro no altar, não há mais clamor espontâneo. A oração foi empurrada para os bastidores ou cortada pelo cronômetro da produção. O deserto espiritual não começa com crises externas. Ele começa quando o povo de Deus perde o hábito de se derramar diante do Pai. Porque quando a igreja para de orar, ela começa a negociar. Negocia princípios para manter relevância. Negocia a verdade para evitar confrontos. Negocia a santidade para continuar sendo acessível. No contexto bíblico, a oração sempre foi o termômetro da vida espiritual. Quando Israel se desviava, a primeira coisa que desaparecia era o altar de comunhão. Sem oração, o povo caía na idolatria. Sem intercessão, os céus se tornavam como bronze. Sem lágrimas no chão, não havia fogo do céu. Hoje, o que vemos são crentes informados, mas não quebrantados, cheios de conteúdo bíblico, mas vazios de intimidade. Pessoas que frequentam cultos há anos, mas que não conseguem sustentar 10 minutos de oração sozinhas. Isso não é normal. Isso não é espiritualidade saudável. Isso é um sinal claro. O espírito está sendo apagado. A ausência de oração enfraquece a fé, distorce a doutrina e prepara o coração para o engano.
Porque quem não ouve mais a voz de Deus em secreto, começa a se alimentar apenas da voz dos homens em público. E nesse ciclo silencioso, o deserto espiritual se instala. A maior tragédia não é uma igreja sem músicos, sem estrutura ou sem mídia. A maior tragédia é uma igreja que não se ajoelha, porque ali Deus já não é mais necessário, apenas mencionado, mas ainda há tempo. Porque aquele que se cala diante dos homens, mas clama no secreto, está mais alinhado com o céu do que 1000 vozes no púlpito. O Senhor ainda responde aos que o buscam em espírito e em verdade. A pergunta é: você ainda ora? Os altares modernos sem fogo. Altares existem, mas estão frios, a estrutura está montada, o som funciona. As luzes estão acesas, mas falta o que o mundo não pode fabricar: o fogo de Deus. O culto não foi abolido, foi adaptado. A adoração continua acontecendo, mas o foco mudou. Não se canta mais para a glória de Deus, canta-se para a emoção da plateia. Não se prega mais para quebrar corações, prega-se para manter o ambiente agradável. O altar está de pé, mas o fogo não desce. Na Escritura, o fogo sempre foi símbolo da presença viva, ativa e santa de Deus. No tabernáculo, no templo, no Monte Carmelo, no Pentecostes, onde há fogo, há Deus operando. Mas hoje, o que temos em muitos lugares é um altar cenográfico, visualmente belo, espiritualmente estéril. A igreja de Laodiceia se tornou um espelho do nosso tempo. Ela dizia estar rica, abastada, bem-sucedida, mas do ponto de vista do céu, era pobre, cega e nua. Ela tinha tudo, menos o que mais importava, a presença real do Senhor. Onde o altar é alimentado por vaidade, o fogo apaga. Onde o louvor busca aplauso, o céu silencia. Onde o púlpito se curva ao algoritmo, a palavra se torna apenas discurso. Mas o verdadeiro altar é construído com renúncia. Não se acende o fogo sem sacrifício. Não se mantém a chama sem santidade. Não se atrai a presença de Deus com performance, mas com obediência, quebrantamento e verdade. Hoje, muitos adoram em altares que agradam aos olhos, mas que Deus já não visita mais. Porque onde não há arrependimento, não há fogo. Onde não há temor, não há glória. E onde não há glória, não há vida. Apenas movimento, mas há um remanescente. Um povo que ainda clama: Senhor, acende de novo. Se o altar está frio, ainda há tempo de reconstruí-lo. Se o coração está seco, ainda há tempo de dobrá-lo. O fogo não foi retirado, ele apenas se afastou. E espera por aqueles que ainda têm coragem de se lançar como oferta viva. O cativeiro da opinião pública, um dos maiores ídolos dos últimos dias, não se ergue em estátuas. Ele vive na mente dos que temem mais o julgamento das pessoas do que o juízo de Deus. É o culto à aceitação, a prisão da reputação, o medo constante de desagradar o público, mesmo que isso custe agradar ao céu. A palavra perdeu força em muitos púlpitos, não porque ela mudou, mas porque muitos mudaram o seu compromisso com ela. Há líderes que não pregam mais contra o pecado, não por falta de convicção, mas por receio de serem mal interpretados. Igrejas inteiras remodelaram suas mensagens para caber nos moldes de uma sociedade que rejeita qualquer confronto. E nesse novo paradigma, quem diz a verdade com firmeza é visto como intolerante. Quem exorta com base nas Escrituras é cancelado. O problema não é a rejeição do mundo, é o silêncio da igreja. No contexto bíblico, os profetas foram odiados não por serem errados, mas por serem fiéis. Jeremias foi lançado em uma cisterna por denunciar o pecado do povo. João Batista foi decapitado por confrontar um rei. Estevão foi apedrejado por dizer o que ninguém queria ouvir, mesmo que fosse a verdade. Hoje, o cativeiro da opinião pública age de forma mais sutil. Não aprisiona com grilhões,
mas com curtidas. Não cala com violência, mas com conveniência. E aos poucos, muitos vão moldando o evangelho para que ele caiba no feed, no algoritmo e na expectativa emocional do público. Mas o evangelho nunca foi democrático. Ele é uma convocação divina, e quem o proclama deve estar pronto para ser rejeitado. A igreja que teme a reprovação das redes sociais já deixou de ser sal da terra, porque o sal que perde o sabor da verdade não preserva nada, só adorna. A pergunta que ecoa nestes últimos dias é simples. Você prefere a aprovação do mundo ou a aprovação do Cordeiro? Porque ninguém consegue agradar aos dois. Se você sente que há algo errado com a forma como a mensagem está sendo diluída, é porque o Espírito Santo ainda está te chamando para fora dessa prisão invisível. E ele chama com urgência, pois o tempo de falar claramente está se esgotando. O novo Babel espiritual. Unidade sem verdade. Existe um clamor crescente por união, por deixar as diferenças doutrinárias de lado em nome da paz, da inclusão e da essência do amor cristão. Mas por trás dessa aparência de conciliação, há um movimento sorrateiro de diluição. E ele se parece demais com Babel. No relato bíblico, os homens construíram uma torre não para glorificar a Deus, mas para estabelecer sua própria centralidade espiritual. Eles falavam a mesma língua, tinham o mesmo objetivo e caminhavam em unidade, mas contra o propósito divino. Hoje vemos esse mesmo espírito se manifestar nas tentativas de unir fé sem verdade, religião sem doutrina, comunhão sem arrependimento, paz que ignora a cruz. Chamam de ecumenismo, de diálogo interreligioso, de coexistência espiritual. Mas o que realmente está acontecendo é a construção de um altar coletivo, onde a verdade absoluta da Escritura é relativizada para que todos se sintam confortáveis. E nesse ambiente, Cristo não é mais o caminho. Ele se torna apenas uma opção entre muitas. Sua exclusividade passa a ser ofensiva, sua cruz desnecessária, seu nome politicamente inconveniente. No contexto cultural da igreja primitiva, os apóstolos não buscavam aceitação em meio aos pagãos. Eles pregavam arrependimento, exortavam, sofriam por causa da verdade. Eles sabiam que unidade sem verdade não é paz, é apostasia. Hoje, muitos se calam sobre temas essenciais para não causar divisões, mas a verdade sempre divide. Divide luz e trevas. Ovelhas e bodes, verdadeiros e falsos discípulos. A Torre de Babel moderna não está sendo construída com tijolos, mas com discursos inclusivos que esvaziam a centralidade de Cristo. E Deus, mais uma vez, observa. Ele não está impressionado com a união que nega sua palavra. Ele ainda confunde linguagens, ainda derruba torres e ainda separa o que é dele do que não é. A unidade que o céu reconhece nasce da verdade, e a verdade nunca se adapta ao sistema, ela o confronta até o fim. Quando a profecia se torna entretenimento. Nem toda pregação sobre os últimos dias é profética, e nem todo profeta fala em nome de Deus. Vivemos em uma época em que o Apocalipse virou conteúdo, a profecia virou marketing, e o juízo de Deus virou roteiro para vídeos virais. A profecia que deveria nos conduzir ao arrependimento tem sido usada para gerar ansiedade, medo ou simples curiosidade. Multidões se reúnem para ouvir sobre sinais, datas e conspirações, mas poucos se dobram diante do Cordeiro. Há mais cliques em previsões do que em chamados à santidade, mais engajamento em teorias do que em textos sagrados. No Antigo Testamento, os verdadeiros profetas choravam antes de falar. Eles eram rejeitados, perseguidos, marginalizados. Não porque erravam, mas porque falavam aquilo que ninguém queria ouvir. Hoje os profetas são ovacionados, aplaudidos e monetizados, não por sua fidelidade à palavra, mas por sua habilidade em entreter.
No contexto histórico, a função da profecia nunca foi satisfazer a curiosidade humana. Sempre foi confrontar o pecado, exortar a justiça e preparar o coração do povo para a vontade de Deus. Mas agora, o conteúdo profético foi separado do conteúdo moral. Fala-se de besta, de selos, de cavaleiros, mas não se fala do orgulho, da idolatria, da necessidade urgente de nascer de novo. Isso não é profecia, isso é espetáculo. A geração que consome profecia como entretenimento corre um risco grave. Ela se acostuma a ouvir sobre o fim, sem se preparar para ele. Ela se vicia nos sinais, mas continua alheia ao chamado à santidade. Ela busca informações, mas rejeita transformação. O tempo está se cumprindo, mas muitos estão distraídos. E a distração agora tem forma de conteúdo religioso. Quem realmente entende os últimos dias não corre atrás de revelações espetaculares. Corre para a cruz. Porque a profecia verdadeira sempre nos leva a um só lugar: arrependimento e preparação para encontrar o Rei. A fé que desaparece nos detalhes. A queda espiritual não acontece de um dia para o outro. Ela se infiltra nos detalhes, nos termos substituídos, nas verdades suavizadas, nas pequenas concessões que parecem inofensivas, mas que corroem a base da fé pouco a pouco. Hoje já quase não se fala de pecado, fala-se de fragilidade humana. Não se fala mais de inferno, fala-se de consequências espirituais. Não se exorta, apenas se acolhe. E nesse vocabulário reformulado, o cristianismo vai sendo transformado em um código de bem-estar emocional. Mas o evangelho não foi entregue para gerar conforto. Foi entregue para gerar nova vida. A fé que desaparece nos detalhes é aquela que não nega Cristo abertamente, mas o dilui lentamente. Ela mantém os versículos, mas esvazia o significado. Ela cita a Bíblia, mas omite o contexto. Ela canta sobre o sangue, mas não fala sobre o custo da cruz. E assim, os pilares da fé vão sendo enfraquecidos por dentro. No contexto do Novo Testamento, os apóstolos não apenas combatiam heresias explícitas, eles também corrigiam sutilezas doutrinárias, desvios sutis, interpretações distorcidas que ameaçavam a pureza do Evangelho, porque eles sabiam que o engano mais perigoso não é aquele que parece falso, é o que parece quase verdadeiro. Quando a linguagem muda, a teologia muda. Quando o nome do pecado é trocado por eufemismos, o peso da culpa desaparece. E sem culpa não há arrependimento. Sem arrependimento não há perdão. Sem perdão não há salvação. Essa é a engenharia espiritual do engano. Trocar o essencial pelo aceitável. E fazer isso sorrateiramente, nos detalhes, até que ninguém mais perceba que o centro já não é mais Cristo, é o homem. Mas há um chamado para os que ainda prestam atenção nas pequenas coisas, para os que ainda se importam com a fidelidade nas entrelinhas, porque os últimos dias não serão vencidos por uma fé popular, mas por uma fé pura. E ela começa onde quase ninguém olha, nas palavras que usamos, nos versos que decidimos citar, nas verdades que escolhemos não negociar, a nova doutrina da inocência coletiva. Existe uma pregação crescente que tranquiliza, mas não transforma. Ela diz que Deus entende tudo, que ninguém será condenado, que no final o amor vencerá e que o juízo é uma linguagem ultrapassada. Essa é a nova doutrina da inocência coletiva, uma tentativa de universalizar a salvação sem exigir conversão, uma distorção do caráter de Deus, onde sua misericórdia é exaltada, mas sua justiça é ignorada. Segundo essa visão, todos somos vítimas, ninguém é responsável. O pecado virou trauma, a rebeldia virou processo. E o inferno? Uma metáfora que já não se encaixa nos sermões contemporâneos, mas a Escritura é clara: o Senhor é justo e a cruz não é decoração, é juízo. Ela revela que o pecado tem preço e que esse preço foi pago por sangue.
Se todos são inocentes, por que Cristo morreu? Se ninguém será julgado, por que ele voltará com olhos de fogo? No contexto do Antigo Testamento, quando o povo se desviava, Deus nunca tratava a nação como inocente por padrão. Ele sempre chamava ao arrependimento. Sempre havia um chamado ao retorno, à confissão, à santidade. Jamais houve promessa de salvação automática apenas por pertencer ao povo de Israel. E hoje, essa mesma lógica espiritual se aplica à igreja. A graça de Deus é abundante, mas não é cega. Ela é escandalosa em misericórdia, mas não conivente com o pecado. E tentar retirar o juízo da mensagem é anular o sacrifício do Cordeiro. A nova doutrina da inocência coletiva é confortável, popular e amplamente aceita, mas não é bíblica. Ela transforma o caminho estreito em avenida larga. Ela chama de amor o que Deus chama de iniquidade. Ela oferece paz sem cruz. Mas não há redenção sem sangue. Não há céu sem renúncia. Não há salvação sem rendição. Se você sente o incômodo que a verdade gera, agradeça, porque isso é sinal de que o Espírito Santo ainda está operando. Ele não anestesia, ele desperta, e ele desperta porque a hora é séria. Os dias de silêncio antes do trovão, antes do dilúvio, houve silêncio. Antes da destruição de Sodoma, o céu não enviou trovões, enviou anjos discretos. Antes da cruz, houve 3 anos de chamado, confrontos, parábolas e misericórdia. E agora, novamente, o céu silencia. O silêncio de Deus não é ausência, é resposta, é o som que antecede o juízo, é o intervalo entre o convite à salvação e o fechamento definitivo da porta da graça. E esse silêncio, hoje, é audível para quem discerne. Os púlpitos ainda falam, as plataformas estão cheias, mas o céu não está respondendo a toda a movimentação, porque há um tipo de ruído religioso que não carrega a presença. E há um momento profético em que Deus para de insistir e começa a observar. No contexto bíblico, esse silêncio é simbólico e literal. Em Apocalipse 8, há um período em que o céu se cala por quase meia hora. O som cessa, a multidão celestial para e o juízo começa. Esse é o retrato espiritual do que vivemos. Muita atividade, pouco arrependimento, muita celebração, pouca consagração, muita informação, pouca revelação. O silêncio de Deus é misericordioso. Ele espera que alguém ouça, que alguém volte, que alguém clame. Mas quando esse silêncio é ignorado, ele se torna sentença. Muitos confundem esse tempo com a aprovação divina. Pensam que porque nada de trágico acontece, estão no caminho certo. Mas essa é a mesma lógica da geração de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se. Até o dia em que veio o dilúvio e levou a todos. A ausência de sinais não significa ausência de juízo. Significa que o tempo está se esgotando. Que Deus está dando a última oportunidade para que alguém ouça. Não o barulho da religião, mas o silêncio do Espírito. A pergunta é, você consegue ouvir? Porque quem ouve esse silêncio sabe que não é vazio. É apelo. Um apelo urgente, invisível e quase imperceptível, mas que vem do céu como o último aviso antes do trovão. O julgamento começa pela casa de Deus. O mundo será julgado, mas o juízo não começa com ele. A palavra é clara. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. O trono de Cristo não se voltará primeiro contra os ímpios, mas contra os que conhecem a verdade e a desprezaram. E essa é uma das verdades mais ignoradas da escatologia. Deus visita primeiro os seus. A igreja não será poupada por ser igreja. Ela será examinada por ter recebido luz. E a medida será a fidelidade, não a visibilidade. Não importa quantas vezes alguém pregou, cantou ou participou. A questão será, você obedeceu?
No Antigo Testamento, quando Deus julgava Israel, ele não começava pelas nações inimigas. Ele começava pelos líderes espirituais, pelos sacerdotes que se corromperam, pelos profetas que falaram em nome dele sem que ele tivesse falado, pelo povo que se habituou à presença sem temor. Hoje, muitos acreditam que por estarem dentro da igreja, estão automaticamente seguros. Mas nem todos os que participam da comunhão estão preparados para o retorno do noivo. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor serão reconhecidos. O critério não será emoção, tradição ou associação. Será santidade. No contexto histórico, os cristãos primitivos não mediam sua fé pela aceitação pública. Eles sabiam que servir a Cristo era um chamado ao sacrifício e viviam com temor, com reverência, com vigilância, porque a igreja que conhece a verdade tem mais responsabilidade diante do trono. O juízo que começa pela casa de Deus é purificador, não é destruição, é separação. É o fogo que distingue trigo de joio, ouro de palha, sinceridade de aparência. Você já ouviu a verdade, você já conhece o caminho, e agora Deus chama você não apenas a ouvir, mas a examinar. Porque o julgamento não começa com o mundo, ele começa comigo, começa com você. A última porta está se fechando. Toda história tem um limite, e a história da graça também. Desde o Éden, Deus tem aberto portas para que o homem volte. A arca foi uma porta. A cruz foi uma porta, mas nenhuma delas permanecerá aberta para sempre. Nos dias de Noé, a chuva não começou enquanto a porta ainda estava entreaberta. Deus esperou até o último instante, e quando ela se fechou, não houve mais pregação, nem súplica, nem lágrimas que pudessem mudá-la. A arca tornou-se refúgio para poucos e sentença para muitos. Hoje, o cenário é o mesmo. As pessoas vivem como se nada fosse mudar, mas o tempo da misericórdia está se esgotando. O último ato da história humana não será o caos, será a separação. Cristo não voltará como mestre paciente, mas como juiz justo. E ele virá não para dialogar, mas para decidir. Entre luz e trevas, entre os que o amaram e os que o ignoraram. A cada geração, Deus oferece uma chance de retorno, e a nossa talvez seja a última antes do trovão final. No contexto das Escrituras, o fechamento da porta sempre representa o fim de uma era espiritual. No Êxodo, quando o sangue foi colocado sobre os umbrais, os que estavam dentro estavam protegidos, os que ficaram fora pereceram. No Apocalipse, Jesus ainda bate à porta. Mas chega um momento em que ele não bate mais. Ele entra para julgar. Essa é a urgência que ecoa agora, não como ameaça, mas como convite. O Espírito ainda chama, ainda desperta, ainda convence, mas ele não obriga, ele sussurra e espera. Se há algo em seu coração que ainda resiste, é aí que o Espírito quer agir. Se há algo que precisa ser entregue, entregue agora. Se há alguém que precisa ouvir, compartilhe agora. Porque o relógio da graça continua correndo e o som de seus segundos é o chamado do céu dizendo: volta, antes que a porta se feche. Não há tempo para curiosidade teológica, apenas para arrependimento. Não há espaço para debates, apenas para decisão. O amor de Deus ainda espera, mas a eternidade não espera ninguém. A última porta está se fechando. E só quem entra agora encontrará descanso quando o mundo inteiro emudecer. Se você ouviu cada palavra até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo ainda fala aos corações que se permitem escutar. Ele não usa o ruído da mídia, mas o sussurro da consciência. E quando ele fala, não é para informar, é para transformar. Talvez este vídeo tenha despertado algo em você. Um peso, um arrependimento, uma lembrança esquecida, uma vontade de voltar ao primeiro amor. Não ignore isso. Esse sentimento é o toque do próprio Deus pedindo espaço para reacender o altar. Porque a fé não termina no entendimento, começa na decisão. Hoje,
Você não precisa entender todos os mistérios dos últimos dias. Precisa apenas responder a um chamado, o de ser fiel até o fim. Cristo não procura perfeição, procura sinceridade. E todo aquele que se volta a Ele com o coração quebrantado encontra graça, perdão e nova vida. Ore agora, não com pressa, não com palavras prontas. Fale com Deus como quem fala com alguém que ainda ama você, mesmo depois de todos os desertos. Peça que Ele te desperte, te lave, te prepare, porque o tempo não espera, mas o amor dele ainda espera por você. Se essa mensagem falou ao seu espírito, compartilhe-a, não para aumentar números, mas para espalhar o alerta. Talvez alguém que você ame esteja à beira dessa mesma porta e ainda não saiba que ela está se fechando. Que o Espírito Santo te mantenha firme até o dia em que o silêncio do céu for rompido. E que quando o Rei voltar, ele te encontre de pé, com a lâmpada acesa e o coração rendido.